Opa, pessoal do canal, tudo bom? Então, um vídeo um pouquinho atípico, né, no sentido de investimento, tem um ventilador ali, não porque está calor em São Paulo, pelo contrário, tá? Porque tirou do meu quarto, deixou aqui onde eu gravo e tá ali. E tô com a camisa do Miami Heat, que é time de basquete, nem entendo nada de basquete, só tenho a camiseta, ganhei, gosto dela. E tô em casa, então, né? Por que não tô com uma do Vasco? Boa pergunta, é porque eu tenho que gravar relativamente rápido. Enfim, voltando agora ao tema do vídeo, né? É, eu vou criar esse estigma um pouquinho do. Ah, só aparece quando o Vasco joga bem? De verdade, porque. Cara, meu, as derrotas não tem muito o que falar. É triste, é sem graça. Ou o Vasco joga melhor que o time perde, ou o Vasco joga muito pior e perde. Como foi o caso contra o Corinthians e o Juventude. O Vasco jogou muito pior que os dois. O que é incrível. Porque na sequência de 7 jogos sem ganhar que a gente estava até o jogo do Santos, a gente acabou perdendo. Não, a gente acabou perdendo, empatando, jogando melhor que todos os times. Agora, contra o Corinthians e o Juventude, depois de uma goleada histórica contra o Santos, a gente acaba realmente perdendo, jogando pior que o pessoal. Então, de verdade, dinizismo não tá trazendo resultado. Esse é o problema, porque é um jogo bonito, é um jogo legal de assistir, por mais que os dois últimos não tenham sido, o restante é. Só que é frustrante, né? Porque a gente vê que a gente tá melhor que os caras, a gente tem mais gasolina, a gente toca mais bola, a gente finaliza mais, muito mais, veja até mais que o triplo do que os caras. Como foi o caso contra o. Eu acho que foi contra o Ceará, se eu não me engano. Que a gente finalizou o triplo dos caras e a gente perdeu e empatou. Então acontece, não tem muito o que fazer, é frustrante dizer isso. Dito isso, Diniz fora? Não. Não tem ninguém no mercado pra isso. Não tem ninguém no mercado melhor que ele no momento, no mercado brasileiro, na melhor dizendo. E qualquer um que tem no mercado, de verdade, vai ser colocar 6 por meia dúzia. Ponto. Não tem o que fazer muito no momento. É realmente Diniz, confiar no processo e esperar que jogos como hoje aconteçam mais vezes. Jogos como hoje, no caso de Vasco e Botafogo, onde foi um empate. E mesmo sendo empate, eu chego aqui podendo falar. É um empate onde o Vasco merecia ganhar, não vou dizer merecia muito ou muito mais que o Botafogo, eu diria que foi 55 Vasco, 45 Botafogo, mas o Vasco merecia mais, esse é meu ponto. Merecia mais, no final eu vou concluir isso. Ainda mais por ser em casa, depois de um jogo triste contra o Corinthians, que o Corinthians é um time que o Vasco não sabe jogar contra, o Vasco. Parece que o pessoal descobre que vai o Corinthians na próxima semana, o pessoal já abala esse time, todo mundo lá no time. É um elenco bizarro. Isso que a gente ganhou dos caras ano passado na casa deles. Depois de um tabu de 11 anos, se não me engano, 11 ou 12 anos. É foda. Futebol é isso, né? Futebol é foda. Enfim, indo pro jogo agora. Hoje a escalação no 4-3-3, com duas surpresas, acredito eu, que não me esperava mesmo. Uma foi o Paulo Henrique. Paulo Henrique, pra quem não sabe, desde o penúltimo jogo contra o Juventude, vem sentindo umas dores na coxa, tanto que o último contra o Corinthians ele não chegou a entrar, se não me engano. Mas acabou que ele realmente começou hoje como titular. E o Puma, que o Puma, no caso, não entrou, né? O Puma, que deveria ser o reserva dele, acabou entrando só aos 45 do primeiro tempo. No caso, segundo tempo, né? Bradiano, né? Anotação bugada aqui que eu fiz. Enfim. E também comentando um pouquinho sobre o Barros. O Barros, pra quem não sabe, ele voltou agora do Coelho, né? Do América Mineiro. E já entrou jogando. Eu admito, eu não esperava. O Tietchan, pra quem não sabe, o Tietchan vai ficar fora uns dias. Ainda bem que vai ter a data FIFA agora, então menos preocupante. Talvez ele volte já no retorno da Copa do Brasil, espero eu. Rezo pacientemente por isso, porque o Tietchan faz uma falta. Por mais que do jogo de hoje eu admito que eu não tenha feito tanto. Só que hoje foi um dia iluminado, um dia de mata-mata, tanto do Jair quanto do Barros. E então, novamente, o Barros é uma jovem promessa, né? Promessa da colina. Ele veio do. Voltou agora, né? Estava emprestado no América Mineiro. E sobre o jogo dele hoje, de verdade, jogou bem. Ele. Eu não esperava, eu tava muito ansioso, ocioso, né? Muito com medo. Tava parado ali com medo, vendo o time jogar. E acabou que jogou bem. O Barros jogou bem, eu admito isso, hein? Parabéns, Barros. Se continuar nesse ritmo, né? Quem sabe chega o novo Ryan, né? Uma pessoa que o Diniz tá pegando no pé para voar. E falando agora sobre o ataque, né? Ataque talvez uma surpresa para muitos, para mim não, eu já esperava o retorno dele, foi o Verratti. O Verratti voltou para o ataque principal, ao lado de Nuno e Ryan. Eu admito que hoje, entre Nuno e DVD, eu acho que
dá um 6 por meia dúzia ali, ainda mais que for o primeiro tempo o DVD não joga bem. Ele sempre joga um jogo bem morno no primeiro tempo, parece que ele aquece pro segundo, é bizarro isso. E dito isso sobre a escalação de hoje, eu não tenho o que reclamar. O Barros foi uma surpresa grata, e o Paulo Henrique, mesmo jogando ruim no sentido físico, né? Ele joga muita bola. Ele joga muita bola. O Paulo Henrique não ter sido convocado para a seleção é de verdade essa troca da seleção, acredito eu. Não tem um motivo técnico para ele não entrar na seleção hoje. Enfim, então, começando um pouquinho sobre o jogo. Dito tudo isso, falando que o Vasco jogou bem. Gol do Botafogo aos 6 minutos de jogo. Gol do camisa 98 deles. De um cruzamento que eu não vi quem pegou a bola cruza e vem direto para o Botafogo. Um gol de cabeça, um gol bem clássico do Vasco, foi até engraçado. Hoje foi o maior estilo de jogo Vasco contra Vasco que eu já vi assim no Brasileirão. No Brasileirão não, na Copa do Brasil. Foram dois times que queriam se aproveitar do corredor. Aproveitando do corredor, cruzavam na área e o cabeceador cabeceava a bola e fazia gol. Por mais que o gol do Vasco tenha sido pelo Jair nos 16 minutos, tenha sido de um cruzamento, mas não foi cabeçado, né? Foi realmente uma bola incrível do Jair que não marcava desde setembro de 23, se eu não me engano. Setembro ou abril de 23, que voltou a marcar agora. Não vou falar que foi um golaço, né? Mas fico feliz que ele voltou a marcar. E além de estar feliz, realmente foi legal de ver esse gol. Foi um gol que... Porque o estádio inteiro calou, e com razão, né? Obviamente. 6 minutos tomar um gol é fogo. Eu não entendo isso do time do Diniz, né? Eu vou falar do Vasco eu tenho leves memórias do Fluminense, mas vou falar muito mais do Vasco. Que a gente toma muito gol cedo. Muito gol cedo. Eu não acho mais que chega no nível de ser problema da zaga. Por quê? Porque é um padrão do Diniz. É um padrão de verdade. Parece que ele só não sabe iniciar a defesa do jogo. Eu não vou falar que, nossa, a defesa do Vasco é maravilhosa. Mas me leva a acreditar que agora está sendo o Cavão Barros. Robert Renan, espero que esteja jogando bem, pelo que me falaram. Mesmo que com a chegada desse pessoal novo para complementar na zaga e fazer o Hugo Moura voltar para volante, que é a posição dele e a posição que ele melhor joga. Não que ele seja um zagueiro ruim, tá? Pelo contrário, como zagueiro, para mim ele tá jogando bem, mas como volante ele era camisa 5 e faixa, por assim dizer, né? Do Vasco, ninguém tirava ele do lugar. Mas a minha crença é que mesmo com essas novas contratações, mesmo se eles desempenharem melhores que os zagueiros atuais, né, que é o Hugo e o Lucas, ainda assim a gente vai tomar gol cedo. Eu de verdade acho que é isso. Até com o João Vitor acontecia isso. É coisa de doido. E os jogos que não acontece isso, adivinha, a gente ganha. Pega os jogos que a gente não tomou gol cedo, gol antes dos 15, dos 20, vai, até antes dos 10. A gente ganhou. Ganhou ou no máximo, do máximo empatou. Sabe, é coisa de maluco isso. Eu fico meio frustrado. Não vou negar com isso daqui não. Dito isso, gol do Jair. Aos 35 até os 45 foi um domínio total do Vasco. O Botafogo, ele fez tudo que o Vasco gosta, que foi. Tava no 4-4-2. Inclusive um 4-4-2 que eu admito, deu um trabalhinho, principalmente no começo do jogo. Porque os dois atacantes do Botafogo vinham sempre para trás e acabavam marcando sob pressão o nosso meio campo e o nosso ataque. Mas, dito isso depois, quando o Botafogo começou a abrir o espaço, começou o meio campo a ficar mais aberto, acabou. O Vasco fez o futebol 2 em cima do Botafogo, de verdade. Não ter saído um gol ali foi um pecado, sabe? Foi coisa de maluco ali, porque era o sonho do Diniz, era tocar a bola rápido, futebol arte, e nisso teve 3 finalizações, 2 do Verratti, uma delas num baita passe do Jair. De verdade, foi uma coisa linda de se ver assim. Mas não conseguimos marcar o gol. O goleiro John trabalhou. Hoje, principalmente no primeiro tempo, podemos falar, ele trabalhou. E nisso, aos 45 do segundo tempo, o Paulo Henrique, 45, ó, no começo do segundo tempo, Paulo Henrique sai. No que o Paulo Henrique sai, entra o Pumito na vaga dele. E eu vou comentar um pouquinho sobre a falta que o Paulo Henrique faz. De verdade, eu agradeço muito essa data FIFA de agora. Não me entendo errado, o Pumita, eu acho ele um lateral bom. De verdade, eu acho. Ele também pra mim, que é um pecado estar comendo banco no Vasco.
Eu não quero que ele vá embora, pra mim eu acho ele bom e eu gosto de ter alguém à altura do Paulo Henrique para banco. Só que, só que o estilo dele pro Paulo Henrique são estilos muito diferentes. O Paulo Henrique, ele é um touro técnico, assim, é o melhor adjetivo que eu ouvo dizer que consigo dar pra ele. Ele corre muito, ele dribla muito, ele cruza muito, ele finaliza muito. Finaliza muito talvez não, mas o Paulo Henrique faz tudo muito e tudo ele ganha. É coisa de doido. Tudo que ele faz ele ganha muito. Ele é um touro, de verdade, é esse nível. O Pumita já não. O Pumita, ele, primeiramente que o Pumita quase não marca. Ele é lateral realmente muito mais invertido, muito mais ofensivo. E quando ele sobe muito, ele não volta tão rápido para marcar, ele também não sobe tão rápido. Mas uma coisa que eu admiro no Pumita é que, diferente do Paulo Henrique, ele finaliza. Ele finaliza muito. Inclusive, um dos gols que saiu logo no início do segundo tempo foi realmente quase dele. E, novamente, Paulo Henrique, quer dizer, Paulo Henrique faz uma falta e o Pumita não acha ele ruim. Agora, indo pro segundo tempo, os primeiros 10, 15 minutos foi outro domínio total do Vasco. Eu não vou falar que esse daqui foi pecado no terceiro gol, por mais que o do Pumita eu acho que realmente devia ter entrado ali, mas futebol. Mas, tudo o que acontece nesses 15 minutos era o Vasco colocando em cima do Botafogo, colocando tudo em cima do Botafogo. Só que, eu acho que um dos grandes problemas do Vasco também, né, o problema do Diniz, que é essa substituição tardia aos 25, 30, 25 talvez, não, 25 ainda acho bom, mas 30 minutos afetou muito o time. Coutinho, quando a câmera mostrava o segundo tempo, dava pra ver que ele já tava meio que com a gasolina acabando, já pedindo pra sair. Nuno fez um jogo... O Nuno nos últimos jogos que eu vou falar, ele tá jogando abaixo pra mim. Tá jogando bem abaixo comparado com o Nuno dos jogos que ele desempenha alto, como, por exemplo, antes das férias, né, de julho. Pra mim ele tá fazendo um retorno pra cá meio abaixo, por mais que já tenha sido bastante jogos, né, 10 jogos agora. Mas eu não acho que dá pra colocar no pé do Nuno. Pelo contrário, o Nuno, mesmo assim, eu acho ele bom. Só que agora que tá vindo o Angrei, né, já estreou, camisa 11 e tudo, eu acho que realmente agora dá pra colocar o Nuno pra revezar com o Verratti, ó, com o Coutinho de camisa 10, que é a posição de ofício dele, e deixar o Angrei na posição dele ali pela esquerda, pra ele correr e matar. Ele ou o Matheus França, na verdade. Mas eu já não sei dizer qual que é melhor, porque eu não sei dizer qual que perna é boa de cada um. Mas enfim. O ataque do Vasco aparentemente tá vindo bem agora, né? Pelo menos pelo nome das contratações. O foda é a defesa, né? A defesa. O Vasco. Eu tô com fé. Eu tô de verdade com fé que o Robert Renan vai desempenhar bem. É fé nisso daqui. Mas, quando a primeira substituição do Botafogo vem, que é entre o Savarino e mais dois, a partir dali eu acho que qualquer vascaíno que acompanha o Vasco recente ia saber falar, tá? Agora é a pressão deles, agora é o turno deles da gente apanhar nosso turno agora. E realmente, ali já acabou, o Vasco não conseguia mais pegar na bola, não conseguia, quando ficava com a bola, vinha dois pra pressionar, a pessoa já tocava pra trás, já perdia a bola também. Foi fogo esse segundo tempo, até vir as substituições do Diniz, que no caso ele havia 4, né, por causa que a primeira foi no Paulo Henrique. Nessas 4 substituições, entrou a primeira saída do Coutinho e do Nuno. Todo mundo achou até que ia sair o Verratti, né? Porque quem estava entrando em campo já era o Angrês, se eu não me engano, camisa 11, se eu não me engano era o Angrês. E o Angrês também, que hoje desempenhou, eu esperava mais, principalmente no investimento que ele fez com o Corinthians. O Corinthians eu acho que ele jogou, se não a mesma coisa, melhor com o Corinthians, de verdade. E não lembro quem foi o outro, esqueci de pegar a anotação aqui. Enfim. A última substituição do Vasco foi feita com 90 minutos já nos acréscimos do segundo tempo. E foi uma substituição que de verdade acho que dá pra ter sido melhor. Teve entrado o DVD previamente, e essa última substituição eu falei que poderia ter sido melhor, mas eu não lembro quem foi, mas enfim. Poderia ter sido melhor no tempo, poderia ter colocado antes. O Vasco já não tinha fôlego. Foi um jogo realmente bem parcial, né? Aquele meme uma hora o Vasco batia, outra hora o Botafogo batia, sabe? Não, tava bem nessa ordem. E, dito isso, foi um jogo que, novamente, eu acredito que o Vasco deveria e merecia ter ganhado, não muito mais que o Botafogo, mas principalmente pelo fator casa, o Vasco hoje sai aplaudido.
Sendo bem honesto, eu não acho que merecia aplauso, não. Eu acho que 1-1 não merecia aplauso, não. Acho que 2-1 aí eu concordo, mas 1-1 não merecia aplauso, não. E... Mas tudo bem, né? Já que foi aplaudido, realmente foi um jogo muito superior contra o Corinthians, muito superior. Só que, de verdade, o jogo agora de domingo vai ser contra o Sport. O Sport. Não vou com expectativas altas. Eu não vou com expectativas altas. A gente tem a obrigação de ganhar do Sport. E mesmo assim eu ouso dizer que tem uma pulguinha atrás da orelha pensando, mano, é cenário perfeito pro Vasco perder pro Sport. É cenário perfeito o Sport ter 2 vitórias na temporada. Uma contra o Grêmio e outra contra o Vasco. É cenário perfeito, sabe? Mas, dito isso, é perfeito pra narrativa, né? Eu não quero isso nem por um caramba. Pra mim o Vasco podia ganhar de 9-0 do Sport. Mas infelizmente é isso. Esse é o time, né? Vamos reenfrentar o Carille que... Nossa, tomara que o Carille tome um pau, mano. Tomara de verdade que o Carille tome um pau do Vasco. E não vou com expectativas altas. De verdade, o jogo hoje contra o Botafogo, eu acho que ele se leva muito mais na emoção de ser um clássico do que qualquer outra coisa, tá? Esse é, é foda falar isso, mas eu acho que é verdade. A data FIFA, eu acho que só vai piorar o Vasco também, tá? O Vasco de retorno, o jogo ruim é que o jogo de volta do contra o Botafogo também vai ser no retorno. Dito isso, ainda acho que dá pra passar? Acho que dá. Acho que ele já passar? Não. Não acho que a gente vai passar aí no Tour Santos, não. Mas acho que dá. Acho não, dá, melhor dizendo. E enfim, realmente é isso que eu queria falar, né? Mas, concorda, discorda, não entendeu algo que eu falei, duvida do que eu falei? Comente aqui embaixo, não esqueça de dar o joinha. E vamos Vasco, né? Em busca de mais uma vitória no Brasileirão, graças a Deus. É nóis.